empate amargo, né, do Fortaleza, que ainda mais pela fase do Vasco, né, treinador interino, havia sofrido uma goleada em casa para o Criciúma 4-0, torcida organizada cobrando o jogador no CT, enfim. Mesmo assim, o Fortaleza, que há uma semana, né, há menos de uma semana, tinha feito aí uma excelente exibição, uma ótima exibição, sobretudo no segundo tempo contra o Boca Juniors, hoje não conseguiu balançar as redes da equipe Cruz Maltina. A escalação inicial do jogo era uma escalação muito boa para o contexto da partida, porque a gente sabe que o Vasco ele é uma equipe que tem muita dificuldade de criação, que não consegue concatenar bem as jogadas, porque tem linhas muito distantes. E aí o que o Vojvoda faz? Ele coloca a formação clássica dele com 4-3-3, mas com peças que dariam muito variação ao time, com o Tinga jogando na lateral direita, e o Felipe Jonathan e o Pikachu podiam se adiantar como alas, um Rossetto que tem capacidade de um pouco mais de aproximação, o Pochettino jogando muito bem ali na articulação de jogadas, o Machuca às vezes entrando, às vezes se juntando ao Lucero para ser um segundo atacante, e o time jogar num 4-4-2. Então, assim, o Fortaleza ele teve uma movimentação muito interessante durante o primeiro tempo, com essa escalação, e conseguiu aproveitar muito bem a fraqueza do Vasco no seu setor de meio campo, que era um setor que nem tinha força criativa, especialmente com o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, nem tinha uma capacidade apurada de marcação, de destruição de jogadas. Então, e além de tudo isso, eram dois jogadores que não conseguiam acompanhar a movimentação do time. E aí o que acontecia? Ficava muito espaçada a saída de bola e também ficava muito espaçado o jogo apoiado ao ataque. Então o Vasco ele não conseguia ser efetivo no campo de ataque e dava muito espaço na defesa. E aí o Fortaleza conseguiu, com a movimentação dos seus jogadores, aproveitar isso e começar meio que quase de maneira natural mesmo. Foi construindo jogadas de maneira como se tivesse em ritmo de treino. E aí, só que aos poucos o que deu para perceber é que conforme o primeiro tempo foi avançando e o Fortaleza foi criando chances e não marcando, eu não sei se Minhoca teve essa mesma sensação. Pareceu que os jogadores dali do setor ofensivo do Fortaleza começaram a ficar um pouco nervosos na hora de definir. E aí, assim, as chances continuaram sendo criadas e continuaram sendo desperdiçadas. Para mim, a chance mais efetiva do Fortaleza no jogo é aquela do Pochettino, que o Zé Wellison faz uma jogadaça pela esquerda, pega uma bola, consegue cruzar e o Pochettino pega de primeira e acerta a trave do Léo Jardim. Então, o Fortaleza ele pecou na finalização, às vezes sentiu um time um pouco nervoso no primeiro tempo e ainda contou com algumas defesas importantes do Léo Jardim, que a gente sabe que é um goleiro de muito bom nível, inclusive convocado para a seleção brasileira recentemente. Dito isso, no segundo tempo, o que a gente vê é um nivelamento do jogo. O Fortaleza ele forçou muito as jogadas, a movimentação no primeiro tempo, e aí, assim, logo com 10 minutos de jogo já dá para perceber que alguns jogadores começam a apresentar um desgaste, muito pela maratona de jogos também, como o Machuca e o Pochettino. E o técnico do Vasco, o Paiva, ele consegue meio que controlar o problema de meio campo do Vasco com duas mudanças que ele faz, quando ele coloca o Sforza e o Galdames. E aí, a partir disso, o Fortaleza começa a ver um Vasco que equilibra um pouco mais as ações e o jogo meio que fica naquela, né? O Vasco não deixa o Fortaleza criar, consegue neutralizar bem a jogada, mas também não tem a força ofensiva para poder pressionar e tentar um resultado melhor. Então, esse segundo tempo, numa baixa rotação, meio que foi se arrastando até que o Vojvoda ele aciona o Kevin e o Hércules, e aí o time meio que dá uma acordada nos últimos minutos, tem algumas chances, mas ainda assim não consegue marcar. Então, é um empate que, pro desempenho que foi mostrado hoje, é um empate que fica com sabor amargo pro Fortaleza, e acho que pro momento que as duas equipes vivem ainda mais. Porque se o momento do Fortaleza, como o Minhoca bem disse, é um momento de instabilidade, o momento do Vasco é um momento de estabilidade, mas de estabilidade muito por baixo. É um momento em que há um desempenho ruim,
há uma crise política forte, porque a associação não se entende com a 777, a 777 se mostra uma empresa que não era tudo aquilo que se imaginava, que ia ser a salvação dos problemas do Vasco, e aí um clube que vem afundado numa crise, que tem vários problemas, que nem técnico efetivo teve que vir com o interino, porque depois da derrota, a saída do Ramon, a diretoria do Vasco não teve tempo efetivo para buscar a contratação de um técnico. As negociações devem esquentar a partir de agora da volta do time para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Fortaleza ele deixou escapar uma chance muito preciosa de encaminhar bem essa classificação. Porque a gente sabe que daqui 3 semanas o contexto do futebol muda muito rápido e aí o Vasco pode ter se recuperado, pode ter encaixado uma boa sequência, pode ter começado a jogar bola e aí o Fortaleza vai pegar um adversário muito mais difícil, jogando em sua casa e tendo o poder de tentar buscar essa vitória, porque agora o Vasco ele tem 2 resultados, né? Ele tem os pênaltis para poder tentar classificar, que para mim seria lucro, já que é um time que tem uma qualidade técnica e tática abaixo do que tem o Fortaleza, e pode, dentro da sua casa, empurrado pela sua torcida, buscar uma vitória e acabar eliminando o Fortaleza, para mim, de forma muito precoce da Copa do Brasil. Fortaleza é um time que tem potencial para mais, que poderia ter feito mais, e se tivesse tido um pouco mais de calma nos seus jogadores de ataque, poderia ter encaminhado essa classificação de maneira até bem natural hoje.